Bom, dando continuidade à minha coleção referente ao Charles Darwin e a evolução das espécies, vou mostrar meus livros e artigos e revistas. Isso aqui é só o que vocês estão vendo, é só uma parte, né? A metade que eu tenho. Aí eu resolvi escolher alguns exemplares para mostrar o que tem de interessante na minha coleção, referente ao Charles Darwin, teoria da evolução das espécies, tudo mais. Zoologia. Vamos começar por estes aqui, ó. Esse aqui é um livro História da Criação, do Ernest Haeckel. Uma curiosidade, ele era um cientista, né, professor de zoologia da época do Darwin, um pouquinho depois do Darwin, e por volta do século XIX, início do século XX, os nomes na língua portuguesa, eles aportuguesavam os nomes. Então não é Ernest, é Ernesto Haeckel, né? Inclusive o Charles Darwin escrito neste livro, ele está como Carlos Darwin, não como Charles Darwin. Esse livro aqui conta a história da genealogia dos organismos, teoria do desenvolvimento, teoria do universo, unidades da natureza, teoria com TH. E o interessante é que essa edição aqui foi publicada no ano de 1911. O Ernest Haeckel, ele foi um cientista muito famoso na época. Ele, inclusive desenhista, ele fazia uns desenhos muito bons com os filos animais, verdadeiras obras de arte. Ele defendia muito a teoria do Charles Darwin. Ele estudava embriologia, né? História da evolução. Tem um outro aqui interessante. O livro de zoologia, né? História natural. Coleção com 2 L's, C mudo, ou seja, início do século XX. Essa edição aqui, se não me engano, é de 1910. Não, 1913. O interessante nela é como que é dividida os grupos dos animais, plantas. Uma coisa já está inclusive ultrapassada, científica, mas ultrapassada. Mas o mais interessante é a origem da vida e a divisão do homem neste livro. Aqui, esse livro ele não critica a teoria do Darwin. Por mais que seja um livro de ciência, história natural, ele faz uma crítica à teoria e não aceita. E é interessante ver como é a origem do homem. É uma origem mais mística, por mais que seja um livro de ciências. Uma origem privilegiada. Sobre o Darwin, eu tenho muitos livros. Tenho Darwiniana, escrito pelo amigo dele, Thomas Henry Huxley, que defende a teoria da evolução. Grandes debates da ciência. Esse livro é interessante, além de falar sobre Charles Darwin, né, ele fala de outros cientistas e seus opositores na época. Galileu, Isaac Newton. Naturalistas famosos. Essa edição aqui é muito antiga. Não como do início do século XX, mas se não me engano é da década de 60.
E temos o Charles Darwin como um dos naturalistas famosos. Vamos ao índice. Fabre. Aqui o Fabre, entomologista. Tá aí, Charles Darwin. Viagem de um naturalista, né, ao redor do mundo, né, é sobre a viagem com Beagle, né, o navio do Beagle. Um livro escrito pelo Darwin, né, a expressão das emoções no homem e nos animais. Ele fazia uma comparação, né, fazia observações e inclusive uma curiosidade que ele fez com seus próprios filhos. Ele fez um estudo de comportamento, né, ação, rosto, movimento dos músculos, uma reação, inclusive com seus próprios filhos. A Ilha do Darwin, falando sobre Galápagos, né? A ilha da América do Sul que deu um insight da teoria da evolução. Outro livro, O Telhado das Américas e a Teoria da Evolução. Isso aqui eu não tinha como não dizer, né? Darwin e os Grandes Enigmas da Vida, do grande cientista Stephen Jay Gould. Famosíssimo, ele né? Faleceu no início do século XXI, 2004, 2002. Ele era um grande defensor das teorias do Darwin, sem atacar de forma irracional, né, a religião, os outros credos. Ele respeitava. Então, o método que ele utilizou para defender a teoria do Charles Darwin era por meio dos seus livros, seus artigos, sem criar uma guerra, né? Eu gosto muito desse autor, eu tenho os outros livros dele. Se você quer entender o Charles Darwin, é bom dar uma lida sobre Stephen Jay Gould.